Projeto Escola Digital, professora Fátima Leal. Vida e evolução. Seres vivos. Seres vivos. Encontramos no ambiente seres vivos e seres não vivos. Os seres vivos são aqueles que têm vida, como as plantas, os animais e as pessoas. Eles possuem um ciclo de vida onde nascem, crescem, produzem e morrem. Seres não vivos. Os seres não vivos são aqueles que não passam pelo processo de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eles apenas existem na natureza ou foram feitos pelo homem, como exemplo das rochas, água, nuvem e tantos outros objetos que a gente se utiliza e que não passam por esse processo de nascer, crescer, produzir e morrer. As plantas. As plantas são seres vivos compostos por várias partes: raiz, caule, flor, fruto e semente. A raiz geralmente é responsável por fixar a planta no chão, retirar do solo água e sais minerais, transportar a água e os sais minerais até o caule. Do caule vem para as folhas e assim essa árvore se torna uma excelente árvore de sombra através de todos esses sais minerais que ela recebe da raiz fixada e do caule que transporta todos esses minerais. Também temos as plantas que são chamadas de legumes, que são as vegetais, que são plantadas e são colhidas de uma forma mais rápida, mas que passam pelo mesmo processo de serem fixadas na terra. A raiz traz para o caule todos os minerais necessários para as folhas e que assim elas possam crescer e serem utilizadas na nossa alimentação. Folha e fruto. A diversidade de folhas que encontramos na natureza é muito grande. Elas variam de forma, tamanho e até cor. Podem muitas vezes serem consumidas como chás. A presença de frutos é muito comum na nossa alimentação. As folhas auxiliam na realização de trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente. A eliminação de água por meio da transpiração. Então temos aqui muitos tipos de folhas que são utilizadas como chás, né, desde o tempo dos nossos avós, que eles já têm esse costume de utilizar as folhas dos vegetais, as folhas de muitas ervas para o consumo do nosso bem-estar, da saúde. E as frutas que são de suma importância para a nossa alimentação, para o nosso bem-estar. Flor, semente e caule. O caule, assim como as raízes, são utilizados por nós com muita frequência na alimentação, como os palmitos, a cana-de-açúcar, e também tem função de sustentar as folhas. A função da flor é servir de órgão reprodutor da planta e às vezes também como alimentação. A função da semente é dar origem a uma nova planta. Então nós temos aqui a flor do brócolis, a flor do erva-doce, que são flores que nós utilizamos na nossa alimentação, tanto essa como outras flores. Temos as sementes, que diversos grãos, como feijão, como grão de bico, como a ervilha, que também são utilizados na nossa mesa. E o caule, que está aqui, como exemplo esse caule aqui, que são de bambus e que é uma demonstração do como ele traz da terra, através da raiz, a sua função de minerais. E os caules, como a cana-de-açúcar, que a gente consome,
os palmitos, que são também utilizados na nossa alimentação. E a função da flor, da semente, do caule é justamente essa, dar às plantas a sua vida. Onde vivem as plantas? Existem 3 grandes ambientes em que as plantas se distribuem. Na água, as chamamos de plantas aquáticas. As que vivem fixas na terra são as terrestres. E nós temos as terminam se utilizando de outras árvores para poder ficarem desenvolvidas. E são plantas aéreas, elas ficam suspensas e a partir dessa ambientação dela, elas se desenvolvem, elas crescem e elas reproduzem. Os animais são seres vivos, onde cada espécie possui suas características próprias, como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente em que vive, dentre outros aspectos. Nós temos aqui animais domésticos, vou começar falando sobre eles, né? Que são animais mamíferos, tanto o gato quanto o cachorro já fazem parte do ambiente familiar, são mamíferos domésticos. Mas também nós temos outros tipos de animais, como os répteis, que está aqui sendo representado pela cobra, né? Uma cobra cascavel. Temos aqui esse sapo, né? Um sapo, que ele é caracterizado como anfíbio, né? Tem a sua característica pelo seu modo do corpo, da sua estrutura, assim como a cobra, assim como os animais mamíferos também. E temos também um outro animal aqui, que é esse pássaro, né? Que representa as aves. Então, são diversos tipos de animais que nós temos e cada um com seu aspecto diferente, com seu habitat diferente e com seus modos, né, de estar no ambiente e que nós temos que respeitar e preservar todos esses animais para que eles não venham a entrar no processo de extinção. Mas uma das coisas que caracteriza mais a espécie dos animais são os animais vertebrados e invertebrados. Nós vamos aqui ver um pouco o que é que realmente diferencia os animais vertebrados dos invertebrados. Os animais vivem tanto na terra quanto na água e podem ser classificados em 2 grupos, vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem vértebras, ossos que formam a coluna vertebral. Exemplo disso são as aves, os peixes, os seres humanos. Aqui nós temos a imagem de um ser humano que possui a sua coluna vertebral, dando sustentação a toda essa sua parte, né, óssea. Assim como as aves também têm a sua coluna vertebral, os peixes, né, e tantos outros animais como as vacas, os cavalos, os cachorros e uma infinidade de animais vertebrados. Com relação aos animais invertebrados, porque a gente já vem com a conjunção in antes, a gente está já na ideia de que eles não possuem essa vértebra. Então, os animais invertebrados são aqueles que não possuem vértebras, como a borboleta, como a minhoca, lesma, e tantos outros animais, como formiga, abelha, barata, que a gente conhece no nosso dia a dia. Esses animais são encontrados tanto na água quanto na terra. O meio ambiente.
As plantas e os animais fazem parte de um ecossistema onde todos os seres vivos e não vivos são importantes. Por isso, devemos cuidar do meio ambiente para evitar sua degradação. Quando a gente fala de ecossistema, a gente fala de todo o ambiente onde estão os animais, onde estão as plantas, onde estão tudo o que é necessário para uma coisa dar sentido à outra, uma se correlacionar com outra, porque é no ecossistema que todos ganham, que todos vivem bem. Então, manter esse ambiente de forma sustentável, que possam ser passados de geração para geração, todos aqueles animais, todos aqueles seres vivos, todas as pessoas que estão naquele ambiente possam viver de forma que não sejam extintas porque foram maltratadas ou se faltou algum tipo de bem-estar para eles. A gente viu todos esses assuntos, discutimos sobre os animais e sobre as plantas, e aí vocês têm uma atividade para desenvolver, certo? Que essa atividade são descrições de atividades que vocês vão entender e responder no caderno de vocês aí, a partir do que vocês compreenderem. E a primeira diz: qual é a diferença entre um ser vivo e um ser não vivo? A gente abordou bem no iniciozinho dessa aula. Recordem e respondam. Depois vocês vão me responder quais são as partes da planta que você aprendeu aqui. Quais são essas partes que faz a planta seguir até o começo e o fim de sua vida? Terceiro, você possui plantas em casa? A gente sabe que nessa região nossa são diversos os tipos de plantas que nós temos. E muitas pessoas gostam de cultivar plantas. Você cultiva plantas? E árvores? Você gosta de plantar árvores? Qual a importância de se plantar árvores? Para que a gente tenha um espaço arborizado, para que a gente tenha uma sombra, um ar mais puro, um oxigênio mais próximo de nós mesmos. Então, fale um pouco se você tem plantas, se você gosta de plantas. E a quarta questão: você come frutos das plantas? Quais são esses frutos mais comuns que você come na sua cidade? A gente sabe que nessa região, quase todas as cidades têm suas feiras. E são nessas feiras onde a gente encontra uma diversidade de frutos. Qual frutos você sempre tem a facilidade de comprar, de consumir? Você gosta dos frutos da sua região? Quais os frutos da época que são mais favoráveis? Na terceira questão que nós vamos abordar agora é bem simples, porque vocês têm uma imagem aí de várias figuras que vocês vão observar e dizer quais são as imagens que mostram os seres vivos e seres não vivos. Vocês observam e aí vocês relacionam esses seres, certo? Dizendo quais são os que têm vida e o que não tem. Do lado esquerdo, nós temos seres vivos. Observem quem são esses seres vivos e escrevam o nome de cada um aqui abaixo de cada linha. E do lado direito tem seres sem vida, seres não com vida. Aí você vê aí quais são os seres que não têm vida e você escreve também abaixo de cada linha. Quer dizer, no seu caderno você vai transportar isso aí e escrever, certo?